Na tua Hiper FM está a começar uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias. É quarta-feira, é dia de sabermos aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz menos bem, aquilo que nos faz assim, no que toca a comer, etc e tal. Bom dia, Filipa, estás bem disposta? Olá, André, bom dia. Bom dia. Estou sim, e tu? Bom dia, então qual é que vai ser o menu hoje? Olha, hoje vamos falar sobre refeições. Percebi. Hoje vamos falar mesmo do menu, porque vamos falar sobre refeições em restaurante, no fundo refeições fora de casa, que nesta altura do ano começam a haver com mais frequência, seja porque estamos de férias, seja porque temos familiares ou amigos a visitar-nos, seja pelos vários motivos que nos levam a comer fora. Porque está bom tempo e aproveitamos para ir a uma esplanada. Exatamente, sim. Portanto, hoje vou tentar ajudar, no fundo, a tentarmos manter alguns hábitos saudáveis durante estas idas ao restaurante. E deixo já aqui o disclaimer de que não estou a promover que vão ao restaurante e não aproveitem a bela da comida portuguesa que nós temos para nos oferecer, seja ela portuguesa ou outra cultura qualquer, mas não é isso. Isto é principalmente para quando vamos com muita frequência e obviamente queremos manter em algumas refeições algum controlo. Exatamente. Essa frequência pode ser só uma simples ida por semana com a malta do trabalho ou algo assim parecido. Depende obviamente dos objetivos de cada um, das ambições de cada um, mas se essa frequência até for mais do que essa uma vez por semana, se for 2 e 3 e 4 refeições fora, há pessoas até que todos os dias, por exemplo, almoçam fora, também este episódio é obviamente para vocês, mas mesmo que seja uma frequência maior, é importante que se calhar nem todas as vezes em que vamos comer fora tenhamos um descontrole total sobre a nossa alimentação. Então hoje eu vou falar aqui um bocadinho sobre isso. Bora? Bora lá, vamos lá então. Então olha, vamos começar pelo início da refeição, que são as entradas. As entradas. Exatamente, as entradas... Dizer não. Entradas não dizer é preciso dizer não. Ou seja, claro que aquilo que nós temos caracteristicamente nas nossas entradas dos nossos restaurantes normalmente é o pão, os queijos, as azeitonas, a manteiga. Exatamente, a manteiga. Pronto. O que é que nós podemos tentar fazer? Efetivamente, evitar o pão e optar pelas azeitonas. Evidente, pode ser uma opção. Então e eu que não gosto de azeitonas? Pronto, e agora eu vou-te dar aqui uma solução, que é a salada. Pedir uma salada para entrada. Isto até é um hábito que, curiosamente, já foi estudado e existem alguns artigos científicos a falar sobre esta ordem em que nós comemos os alimentos, ou seja, começar a nossa refeição com uma ingestão de hidratos de carbono versus uma ingestão, por exemplo, de hortícolas. E é muito curioso que existem efetivamente diferenças. Nós já falámos anteriormente sobre os timings das refeições, o facto de nós fazermos um tipo de refeição de manhã e a mesma refeição à noite ter impactos diferentes no nosso organismo, e agora a ordem com que vamos comer a nossa refeição também ela tem um impacto ainda algo significativo no nosso organismo, que tem a ver com o facto de iniciarmos a nossa refeição com os legumes faz versus, ou seja, em comparação com os hidratos de carbono, faz com que a nossa glicémia pós-prandial, ou seja, o nível de açúcar do nosso sangue depois da refeição, esteja mais baixo. E estamos a falar ainda de uma diferença significativa. E não é só ao nível da glicémia, tem a ver também com o nível da insulina, ou seja, nós precisamos de menos quantidade de insulina, de libertar menos quantidade de insulina para digerir aquela refeição. Isto, para quem é diabético, é super curioso, porque tem um impacto real no nosso controle glicémico. E para quem não é, obviamente que depois isto também vai ter aqui outras implicações e podemos obviamente adotar, isto não é só para quem é diabético, mas isto pode ser aqui uma sugestão, começar com a salada. E muitas vezes já existem alguns restaurantes, nomeadamente aqueles se calhar que têm algo mais cuidado com a alimentação, aqueles restaurantes muitas vezes com comida saudável, com comidas vegetarianas, em que existem algumas entradas que a base já são efetivamente
os legumes. Mas isto pode ser algo que podem pedir em vez do tradicional então, e se eu tiver pão. muita fome? Então, e se eu tiver muita fome? Se tiveres muita fome, podemos começar pela tradicional sopa. Pode ser. Que é, se calhar, um bocadinho mais consensual, não é? Pronto. Sim. E a verdade é que, mesmo que ela tenha batata, tem legumes. Sim, saciam. É preferível. Então, exatamente. Sim. Tanto a opção da salada como a opção da sopa vão ser formas de vocês iniciarem a refeição com muito mais saciedade, ou seja, não vão ter tanta fome quando chegarem ao prato principal. Portanto, a sopa é obviamente válida e é uma forma de nós controlarmos a nossa fome. Okay. Depois, vou falar sobre as bebidas. Espera. Eu ia dizer. O senhor dizia muito boa tarde, muito boa noite. Então, querem as minhas entradinhas e para beber? E para beber? Pergunta à pessoa. Exato. Claro que o ideal seria água, não é? Numa refeição, obviamente, controlada. De qualquer das formas, imaginem que até nem estão para aí virados e que vos apetece, por exemplo, o vinho. Claro que vai ser muito mais calórico, no entanto, um copo é uma quantidade controlada. Qual é a minha sugestão? É realmente optarem por um copo em vez de pedirem um jarro, mesmo que ele seja pequeno. E o mesmo serve não só para o vinho, mas como, por exemplo, outras bebidas alcoólicas, como é o caso da sangria, ou algo do género. Ou mesmo os refrigerantes, que apesar de não entrarem nesta equação, mas não entrarem nesta equação, pode haver se calhar um sumo de laranja natural, por exemplo. Por exemplo, pronto, isso obviamente que vai ser menos calórico do que um refrigerante cheio de açúcar e obviamente o interesse nutricional é outro. No entanto, claro que a água seria o ideal. E às vezes em relação à água nós podemos caprichar um bocadinho, ou seja, por exemplo, pedir uma rodela de limão. Sim, que a partir do restaurante tem, exatamente, às vezes há até alguns restaurantes que têm águas aromatizadas. Portanto, explorar aqui ou chá frio, por exemplo, explorar aqui um bocadinho essas opções. Refrigerantes. Então, refrigerante cheio de açúcar, para quem quer ter algum controle na refeição, não vai ser boa ideia. Exatamente, André, estás certo. Não vai ser boa ideia. Porquê? Obviamente é uma bebida com uma quantidade muito grande de açúcar e, obviamente, vai ser calórica. Portanto, vai estar a contribuir para um excesso calórico daquela refeição, que por si só, muitas vezes, o facto de comermos fora já por si só são refeições mais calóricas, porque têm mais quantidade de gordura, porque têm uma maior quantidade de sal. Portanto, ingerir o refrigerante nesta refeição não vai ser uma excelente ideia. No entanto, e não fechando aqui os olhos a que realmente há refeições que não nos apetece beber água, acompanhar com água, o refrigerante zero, sem adição de açúcar, pode ser uma opção. Mas já falámos sobre os adoçantes. Assim de vez em quando. Exatamente. Já falámos sobre os adoçantes e já percebemos que convém haver um controle. Os refrigerantes não são de todo um alimento que nos traga nada de nutrientes, ou seja, mentira, existem alguns minerais, mas por norma não é uma bebida que nos vá alimentar. Então, esses adoçantes que estão nestes refrigerantes, se calhar são escusados. Então, de uma forma pontual e numa quantidade obviamente controlada, de por exemplo uma lata, pode ser considerado para esta refeição. Obviamente por sistema não é aconselhado, mas podem equacionar, e eu compreendo que há certas comidas que realmente puxam uma bebida às vezes com gás, ou uma bebida diferente que não a água. Então isto pode ser uma alternativa, mas explorem as outras alternativas que normalmente também existem nos restaurantes, como por exemplo os chás frios, as águas aromatizadas, que acabam por ter um sabor na mesma. E não têm este tipo de aditivos. Portanto, deixo-vos aqui algumas dicas sobre as entradas e as bebidas e vamos continuar no próximo episódio. Já pedimos as entradas, já pedimos o que vamos beber. Vamos ter que esperar uma semana para que a pessoa que nos está a servir venha ter connosco para perguntar o que é que vamos querer por prato principal e sobremesa. É para a semana então. Para acabar uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias. Um beijinho, até para a semana. Adeus, até para a semana, André.